rapidinho. Bora lá, terceiro, tá aqui. Aí vocês falam, oi, tô aqui. Adriele tá aí, né? Adriele foi a primeira. Adriele. Ana Júlia, tá? Ana Júlia. Ô, Senhor da Glória, o que a professora fez? Gente, deixei cair tudo. Aí! Olha, incrível! Ana Júlia chegando. Tô falando, livro que cai. Hoje tá demais, né? O que aconteceu com Sônia? Acho que o cansaço de vocês veio tudo pra mim. Fiquei preocupada com vocês agora. Ó. 8, 6. Ana Júlia tá. André. Presente, professor. André tá. Caio tá. Clarice tá. Presente. Clarice tá? Não, né? Não vi Clarice. Clarice não. Clarice. Fábio tá. Gabriel tá? Gabriel tá. Presente. Rocha tá? Gabriela Rocha? Tá. Gabriela Mota. Giovana Flávia tá. Maciel tá. Giovanni Firmino, não. Rapidinho aqui, senão. A Gi tá. Guilherme tá. Gustavo não. Pessoal, já pega um livro lá na página 62, é o último exercício que a gente vai trabalhar, e por favor, já comecem a fazer a tarefa online. Ítalo, né? Ítalo não está. Eu não vi o Ítalo. Página 62, que a gente ficou um exercício sem resolver. Camille, tá? Camille, Presente. tá? Carol tá, Lídia tá, Linda eu não vi, Lívia tá, Lohan tá, Luana tá, Lucas tá, Luiz tá, Mel, Murilo eu não vi, Nath, cadê? A Nath tá, Pedro José também tá, Tainara não, né? Tainara. Vinícius Santos, tá? Presente. Tá. Ian. Cadê Ian? Professora, Ah, a Gabriela Mota tá. O note dela desligou, o notebook. tá. Eu coloquei presença. Ah, beleza. Aí, tá. Quem mais? Ian. Giovana Zeferino, tá. Camila, tá. Tá. Pedro César. Pedro César, não. Pedro César. Gabriela Menegatti. Não. E Antônio? Aqui, professor. Antônio tá. Não, tô. Ah, tá. Manda o link de novo para ela, Maciel, por gentileza. Vou tirar daqui, tá? Vou ficar aguardando ela. Já até risquei, ó, ela. Então, vamos lá pegar, gente, página 62, esse exercício aqui, ó, que nós estávamos lendo. Eu sei que a maioria estava cansada, bora ler rapidinho de novo, só para pegar o fio da meada, que é um exercício bem interessante. Que é o exercício 4, começa lá na página 61. O motor de um barco possui a seguinte informação em seu manual. Sob potência máxima, consumo média de 3 litros, ele gasta 3 litros por hora. Aí, continuando lá. Esse barco efetua uma viagem da cidade A para a cidade B. Deixa eu andar mais rapidinho. Blá, blá. Neste percurso, subindo o rio, ele gasta 9 litros. Se subindo o rio ele gasta 9 litros e cada hora ele gasta 3 litros, para subir, o barco gasta quantas horas? Já falei na aula passada. Ó, ele gasta 3 litros por hora.
Aí ele fala que na subida ele gastou 9 litros. Para subir, ele gastou quantas horas? 3 horas. 3 horas. Então, ele gastou 3 horas para subir. Para descer, ele gastou 6 litros. Se ele gastou 6 litros, para descer, ele gastou quantas horas? 2? 2 horas. Então, o que eu pedi para que você fizesse? Aí, Clarice chegou. Escreva aqui nesse primeiro desenho que ele gastou 3 horas. Nesse primeiro desenho, 3 horas. Nesse segundo desenho, você vai escrever 2 horas. Pergunto, ele gastou, se eu pensar no espaço percorrido, o espaço percorrido da subida e da descida, eles são o quê? Eles são o quê? O espaço percorrido por esse barco? Iguais. Iguais. Então, o espaço da subida é igual ao espaço da descida. Olha lá. O espaço da subida é igual ao espaço da descida. Velocidade resultante vezes o tempo igual velocidade resultante aqui do tempo de subida vezes velocidade resultante vezes o tempo de descida. Por que eu coloquei isso? Os espaços são o mesmo, então eu tenho que ir das coisas que são iguais. Não dá para me jogar na fórmula de que a velocidade lá do barco, se está subindo, eu tenho uma subtração, se está descendo, eu tenho uma soma das duas velocidades. A velocidade da correnteza com a velocidade... Aí Pedro Menegato chegou. Por que eu tenho que usar essa fórmula desse jeito? Por quê? Pedro, bom dia, Pedro. Deixa eu tirar aqui. Por quê? Eu cheguei atrasado aqui, mas tô aqui na Tá, já marquei sua presença. Então, o que acontece? Só explicar para vocês. Não dá para eu usar... Lembrou? Você viu lá o barco, tem correnteza. E a correnteza também, ele dá o valor da correnteza, que eu esqueci de falar, que eu estou andando rápido, né, para a gente terminar logo esse exercício. A correnteza, ela tem um valor de 1,8 quilômetros por hora. É a velocidade da correnteza. Aí, o que acontece? Antônio, o microfone tá ligado. Ó. Foi mal, professora. Tá. O que nós sabemos? Que a velocidade resultante para a subida, eu tenho a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza para a subida. Para a descida, é isso que a gente aprendeu, velocidade do barco mais a correnteza, porque os vetores, eles estão o quê? Aqui os vetores são opostos e aqui os vetores opostos, Sônia. Aqui os vetores são opostos e aqui os vetores possuem o mesmo sentido. Então, aqui haverá uma soma e aqui uma subtração. Porém, não dá para eu usar essa fórmula aqui ainda, porque eu não tenho a velocidade do barco, eu não tenho a velocidade resultante. Eu tenho o quê? Eu tenho a velocidade só da correnteza. A velocidade da correnteza aqui e a velocidade da correnteza aqui. Então, eu teria duas incógnitas, duas variáveis. Não dá para eu calcular com duas variáveis. Mas o que eu sei, tanto para subir quanto para descer, os espaços, eles são iguais. Então, a partir daquilo que é igual, é que eu vou começar a analisar o meu exercício. Então, por isso que eu comecei assim, o espaço de subida é igual ao espaço de descida. Porque se eu estiver descendo, estou correndo, descendo ali, antigamente, né? Quando eu estava correndo. Tinha ali a avenida do CPA, de frente perto do BOP. Ora, eu subia, eu ia até lá, saía daqui de casa e ia até o Parque Okamura, correndo. Só subida, 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 subida. Porém, na hora da volta, descida, 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 descida. O espaço percorrido na minha ida e na minha volta são o quê? São iguais, tá? Então, aqui é a mesma coisa. O barco... Aí, Gabriela. O barco, na hora da subida e na hora da descida, eles irão percorrer
ao mesmo deslocamento. Mas quem é deslocamento? É a velocidade vezes o tempo. Então, velocidade resultante vezes o tempo de subida, igual velocidade resultante vezes o tempo de descida. Alguma dúvida? Não. Tá, continuando. Qual é o tempo de subida? 3. 3 horas. O tempo de descida, 2 horas. Então, já substituí, ó. Quem é essa velocidade resultante para a subida? Na subida, eu tenho vetores que eles são opostos. Será o quê? A velocidade. Quem é essa velocidade aqui resultante? É a velocidade do barco. E daí? Na subida? Como é que fica? Na subida? Menos Mas a velocidade... Menos. a correnteza? Menos a correnteza. Menos a velocidade da correnteza vezes 3. Aqui, na descida, quem tiver um pouquinho de dúvida, olha lá no seu livro. Na aula passada, a gente falou a respeito disso. Lá na página 60, ó. Bem aqui tem o barquinho. Dá de ver? Bem aqui tem um barquinho, ele coloca para subir e para descer. Mas quem tiver dúvida é só pegar minha aula de sábado que eu expliquei a respeito. Já na descida, para descer todo santo ajuda, né? Então, ao invés de uma subtração, eu tenho uma soma. Velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Tanto é que é mais rápido que ele gasta menos tempo. Se ele gasta menos tempo, porque eu tenho uma soma das velocidades. Vezes 2. A velocidade da correnteza, ele deu? Deu. Olha lá, quanto que é? 1,8. Então, velocidade do barco menos 1,8 vezes 3 igual velocidade do barco mais 1,8 vezes 2. Aqui vai ficar 3. Ai, dá para enxergar, graças a Deus. 3 vezes VB menos 3 vezes 1,8. Cadê Guilherme? Guilherme, eu quero saber 3 vezes 1,8 quanto que dá? Vê se não fugiu da minha aula. Eu sei lá. Guilherme, 5, 5, Peraí. 5 quanto, Guilherme? Gente, ele tá calculando 5, olha aqui. Que gap? É o quê? 5, quanto? Você tá pedindo o quê? 5,4. Isso, 5,4. 2 vezes VB, 2 VB. Mais o dobro de 1,8, 3,6. Calculem aí rapidinho, já que você tem esses dados. Quanto que dá a velocidade do barco? Professora, eu não estou animada para fazer cálculo, professora. A senhora não está entendendo? Hoje é segunda-feira, a gente teve aula no sábado, até 5h30 da tarde. Professora, a senhora quer que a gente calcula? Ah, professora, faz esse negócio aí logo. Não é esse o pensamento? Vou lá para cima agora, tá? Vocês copiaram? Tiraram print já? Já? Estão copiando. Peraí, professor. Vou tirar. Tá, vou esperar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Ai, gente, tô pensando assim, em 1000 soluções para ficar quadro melhor. Já comecei. Já tô com outro quadro aqui, tava mostrando, ó. Tô com outro quadro aqui. Outro. Pronto, Carnelucci? Prontinho, professor. Tá, vou lá para cima para terminar essa conta. Apaguei lá, vou apagar esse S aqui também, para não confundir. Então, o que ficou? Só dando continuidade no que estava aqui embaixo. Eu tinha, dá para ver, 3 VB,
3VB menos 5,4 igual a 2VB mais 3,6. Isso aqui é mais, vem para cá, menos. 3VB menos 2VB vai dar quanto? VB. 3,6. Isso aqui é menos, vem para cá, mais. Quanto que é a velocidade do barco? 3,6 mais 5,9. 9 o quê? Quilômetros por hora. O exercício tinha um grau de dificuldade alto, sim. Eu admito. Para vocês falarem ok, a gente vai para outro conteúdo. Acabamos. Façam a tarefa online, gente. Essas coisas da parte da mecânica caem muito no Enem. Por isso que vocês viram lá no simulado, eu vi Bruna falando, professora, tinha um negócio de metros por segundo. Com certeza deve ser a parte da mecânica. Parte da mecânica cai no Enem sempre, sempre. Não tem como. Prontinho? Pronto? Gabriel, pronto, Gabriel? Gabriel. Oi, prof, tô copiando. Tá. Deixa eu ficar para cá. Nossa Senhora. Passa rápido demais. Eu vou explicar um outro conteúdo. Agora, quem lembra de lançamento vertical? Quem lembra de lançamento vertical? Eu ia mostrar um vídeo, mas, gente, olha, pelo Zoom, você coloca vídeo e o negócio fica só travando, travando, travando. Gabriela Mota falou que sabe. Ah, ó! É conteúdo lá do primeiro ano. Vamos ver se vocês lembram. Lembra, Lucas, lá no primeiro ano, quando você viu o lançamento vertical? Fala, Gabriel. Não é movimento também de queda livre, que ela joga pra cima e fica zero em cima. Ah, tá. Esse mesmo. Ó, moleza, mamão com açúcar. Prontinho? Posso pagar? Pode, Tá. professora. Paga esse trem logo, hein? Tá. Ai, Lana. Ó, queda livre. Então, a primeira coisa, quando fala em queda livre, ou queda livre, lançamento vertical, é tudo a mesma coisa, tá? Eu prefiro, ao invés de lançamento, o nome que eu prefiro. Eu não gosto... Fala. É física 4? Isso, agora é física 4, tá, obrigada. isso mesmo. Já estamos, deixa eu só falar, física 4, e já estamos no livro 3. Amém, Senhor! Livro 3. Então, o conteúdo de física 4 será lançamento vertical. Mas o que a professora gosta de falar? Queda livre. Por que eu prefiro o nome queda livre? Porque ele é bem sugestivo. Quando fala livre, é livre do quê? Livre da resistência do ar. Então, eu não tenho essa força aí resistiva no meu movimento. Então, se eu jogo, e daí quem está em casa, quem lembra eu fazendo isso muito? Lembra da experiência lá da homenagem para Galileu Galilei, que o astronauta fez? Ele pegou uma pena e um martelo. Isso, uma pena e um martelo. E daí ele jogou lá na Lua a pena e o martelo. O que aconteceu com esses dois objetos? Caíram na mesma velocidade. Caíram ao mesmo tempo. Caíram simultaneamente, ou seja, caíram ao mesmo tempo. E o que isso significa? Significa que se eu jogar qualquer objeto, independe da sua massa, se eu jogar dois objetos
em um lugar a qual não tem a resistência do ar, ou seja, livre da resistência do ar, ou seja, no vácuo, eles irão cair simultaneamente. Se eu jogar a mesma altura, eles irão cair juntos. Aí eu pergunto, a massa do objeto interfere? Sim. Sim? Peraí. Deixa eu correr aqui pegar a folha. Voltando. Vou pegar aqui. 1, 2, 3. Os 3 papéis possuem a mesma massa, ó. Possuem a mesma. Peguei do mesmo lugar. Possuem a mesma massa. Só que se eu pegar os dois têm a mesma massa. Os dois têm a mesma massa, ó. Os dois têm a mesma massa. Se eu pegar e amassar e jogar sobre a mesma altura, tá, então... esse aqui vai cair primeiro. Por quê? Por que esse aqui vai cair primeiro? Porque esse daqui, ó, ele vai sofrer mais a atuação, porque a área dele é maior, ele vai sofrer mais a atuação dessas forças, que vão ser força, se o objeto está descendo, a força resistiva, ela é uma força contrária. Então, eu tenho aqui uma área maior de atuação dessa força. Aqui, eu tenho uma área menor de atuação dessa força. Porém, as massas são o quê? As massas são iguais. Então, o que faz o objeto cair depois, um tempo diferente, é o quê? É a atuação da força resistiva. Qual que é a força resistiva? O ar. O ar vai ser uma força resistiva. Então, se eu colocar esses dois objetos aqui em um local que seja o vácuo, os dois, se eu jogo, é claro, se eu jogo ao mesmo tempo, eles irão cair ao mesmo tempo. Então, a massa não interfere. O que vai interferir é a força resistiva. Por isso, se eu pegar, e aí dá para você fazer isso na sua casa, se você pegar, você vai colocar, ai, não dá para poder ver. Ó, eu peguei essa folha, lembra dessa experiência que eu fiz em sala? Peguei, coloquei, pego essa folha, tem aqui o livro. A massa do livro é muito superior à da folha. É claro que se eu jogar assim, ó, se eu jogar assim, o que vai acontecer? É claro que o livro vai cair o quê? Primeiro, né? E a folha vai cair depois, porque sofreu maior atuação da força resistiva. Agora, se eu coloco o livro, gente, em cima... se eu coloco a folha em cima do livro e jogo, vou jogar aqui no chão. Aí, ver se eu viro o computador. Ó, vou jogar. Meu filho acho que está deitado, ele acordou e ele vai acordar de novo. Ó, eu vou virar aqui. Senhor da Glória. O papel, não deu para ver, né? Mas o livro, e aí faço em casa e agora, o livro e a folha, eles caíram simultaneamente. Por quê? Entre o livro e a folha, eu criei o quê? O vácuo, não existe ar aqui entre eles. Então, se existe o vácuo, os dois objetos, eles caem simultaneamente. Então, livre do quê? Livre da resistência do ar. Aí, que nem eu disse para vocês, tem essa experiência, mas o vídeo para mostrar no Zoom, ele trava demais, eu fiquei assim, entediada. Mas quem tem curiosidade, pega lá, experiência da pena e do martelo dos astronautas. É um vídeo, gente, que é menos de... Não chega a ser... É uns 2 minutos de vídeo, é bem rapidinho. Você entra lá, dá uma olhada, porque é bem interessante. Eles fizeram essa homenagem para Galileu Galilei. Então, o que eu tenho? Então, se eu jogo, não interessa a massa, eu tenho essa bolinha e tenho essa bolinha aqui. Bolinha A, bolinha B. Se é livre da resistência do ar e eu jogo as duas ao mesmo tempo, elas irão cair juntas simultaneamente. Pergunto. Vem pra cá. Então, elas vão cair juntas aqui. Que aceleração que está atuando sobre esse meu objeto? Que aceleração?
Quando nós estávamos falando de movimento uniformemente variado, qual que é a diferença do movimento uniformemente variado para a queda livre? Movimento uniformemente variado, ele admite qualquer valor de aceleração. E a aceleração é um azinho. Esse azinho pode ser, então, a grandeza vetorial, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor. Aqui não. Quando eu falo em queda livre, essa queda, por que acontece essa queda? Por conta da força gravitacional. Eu jogo um objeto para cima, ele tende a cair, porque massa atrai massa. E aqui na Terra, qual é o valor da aceleração da gravidade? Oi? Qual é o valor? Guilherme, qual é o valor da aceleração da gravidade aqui na Terra? 9,83 km por hora. 9,8. Aproximadamente, para facilitar os cálculos, eles colocam como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que é a diferença na fórmula? Quando eu penso na fórmula, eu tenho lá as fórmulas do movimento uniformemente variado, eu tenho aceleração. Movimento uniforme, eu não tenho aceleração porque a velocidade é constante. Movimento uniformemente variado, eu tenho aceleração e tenho variação da velocidade. Por isso que eu tenho aceleração, é claro. Mas a aceleração lá poderia ser qualquer valor. Quando eu chego em queda livre, se eu estou falando do planeta Terra e esse objeto está caindo no planeta Terra, comumente se usa o quê? Aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí o Guilherme falou, professora, 9,8. Correto é 9,8. Mas a maioria dos exercícios, para facilitar a sua vida, ele coloca lá, admita aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, e se lá ele colocar 9,8? Não use 10 que vai dar errado o seu exercício. Então, aqui, o valor da minha aceleração, se eu estou falando do planeta Terra, ela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu coloco a cada segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o que vai acontecendo com a minha velocidade a cada segundo? Aumenta? Aumenta, mas aumenta. Suponhamos que inicialmente a velocidade seja de 10 metros por segundo. No segundo segundo vai estar quanto a velocidade? 20. Por quê? O que é a aceleração? Indica o quanto que a minha velocidade, 10 metros por segundo. Então, a velocidade ela irá aumentar a cada segundo quanto? 10. Então, se o primeiro segundo tinha 10, no segundo segundo vai ter quanto? 20. No terceiro segundo, a velocidade vai ser de quanto? 30 metros por segundo. Fala. Quem ia perguntar? Alguma pergunta? Tá. Então, eu tenho aqui 20 metros por segundo, aqui 30 metros por segundo. Quais são as fórmulas? Quais são as fórmulas que a gente vai utilizar? As mesmas do movimento uniformemente variado. A única diferença é que você vai trocar o A por G. Deixa eu apagar aqui. Quais são as fórmulas do movimento uniformemente variado que a gente já viu? Quais são as fórmulas? Vovô à toa. Qual outra? Só sorvetão. Sorvete. Só sorvetão. Só sorvete, movimento uniforme. Só sorvetão, movimento uniformemente variado. Então, aqui, deixa eu tirar aqui, não tem ainda. Só sorvetão. Falta mais uma. Mais uma. Aquela que não tem um tempo, que eu esqueci o nome. Que o pessoal lá do primeiro ano, que é de Torricelli, né? O pessoal apelidou ela de Tom e Jerry. Então, é a Tom e Jerry. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes delta S.
Essas foram as fórmulas que você viu para o movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença? Você vai trocar o A por G. Porque agora é a aceleração da gravidade. Se eu estou falando do planeta Terra, esse valor aqui, na maioria dos exercícios, ele tem um valor fixo de 10. Outra coisa também, se o objeto ele está caindo, meu espaço percorrido eu chamo de quê? Ó o deslocamento. Se o meu objeto está caindo, o que acontece? Meu deslocamento é o quê? Alterado? Altura. Ah, tá. Eu troco esse S por quem? Por H. Tá? Então, H inicial. Só. Outra coisa que foi até bom, Gabriel, obrigada, viu? Outra coisa que você tem que estar atento no exercício. Geralmente, para onde que está sendo lançado esse objeto? Apesar que tem um cão chupando manga aí de um exercício que ele foge um pouquinho disso. Mas acho que dentre os exercícios que eu já fiz, ele foi o único que fugiu. Mas geralmente é assim, quando ele fala abandonou, ó, um objeto foi abandonado. Eles adoram, os professores de física adoram dizer isso, um objeto foi abandonado. Quando ele fala que o objeto foi abandonado, significa o quê? Qual é o valor da velocidade inicial? Zero. Zero. Então, quando ele fala um objeto foi abandonado de um edifício, um objeto foi abandonado de um avião, a velocidade inicial é igual a zero. E olha o sentido do deslocamento para cá. Ou seja, a minha aceleração da gravidade, ela é o quê? Positiva. A Terra nos puxa para baixo. E a aceleração está no mesmo sentido da força. Então, essa aceleração aqui, ela é positiva. Ou seja, ele sai... E olha como que é fácil de você lembrar disso. Se ele sai do zero, durante o percurso, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, ele está acelerando. Então, é um movimento acelerado. Agora, quando eu faço o inverso, eu vou jogar um objeto, o objeto está indo para cima. Joguei o objeto para cima, o que acontece? Quando ele está indo para cima, a velocidade dele, durante esse percurso para cima, vai fazendo o quê? Diminuindo. Quando ele chega lá na altura máxima, a velocidade dele é igual a zero. Então, para cima, o que acontece para cima? A velocidade final é igual a zero. A inicial, diferente de zero, mas a final é igual a zero. Tudo bem até aqui? Sim. Ou seja, a velocidade para cima, ela foi fazendo o quê? Diminuindo ao longo do tempo. Eu tenho um movimento que ele está o quê? Desacelerando. Se ele está desacelerando, a aceleração ela é positiva ou ela é negativa? Negativo. Negativa. Negativa. Então, isso aqui, ó, gente, esse mais que eu coloquei, na realidade, ele é mais ou menos. Se o objeto está descendo, eu vou colocar mais G. Essa aceleração, ela é positiva, então vai ficar um mais aqui. Se o objeto está subindo, o que acontece com a velocidade? Ela está diminuindo ao longo do tempo, ou seja, ele está desacelerando. E daí, isso que não é mais, não tem o mais, ele é o menos. Porque às vezes Mas, o aluno... professora, essa troca de sinal ocorre só nessa equação do Torricelli, né? Não, para todas. Porque Pra eu tenho um G todas? aqui, para todas. Tanto nessa, quanto essa, quanto essa. Mas Eu ali olho na segunda, a troca de sinal vai ser só aquele sinal que tá antes do G, né? Isso, aqui. Vou até Tá. colocar o mais ou menos. Aqui, mais ou menos. Aqui, mais ou menos. Por conta da aceleração. Então, se o objeto ele está caindo, a aceleração é positiva porque ele está acelerando. Se o objeto está subindo, a minha fórmula vai ter o quê? Menos G. Por quê? Porque está desacelerando. Se ele está desacelerando, ele tem uma aceleração negativa. É porque, às vezes, o aluno vê assim, ó. Está escrito assim. Ai, meu Deus do céu. Regra. Aí. Adote.
Aí coloca assim, para cá. Aí ele coloca desse jeito. G positivo nos livros, né? Aí coloca a DOT menos G. Aí o aluno confunde. Quando que vai usar? Por que que fica negativo? Por que que fica positivo? Porque se o objeto está caindo, ó, ele está acelerando ao longo do tempo. Ele saiu de uma velocidade zero, e a velocidade dele está aumentando, aumentando, aumentando. Ou seja, ele está acelerando. Se ele está acelerando, a aceleração é positiva. Agora, quando é o processo inverso, eu jogo o objeto para cima, inicialmente ele tem uma velocidade maior. Conforme com o passar do tempo, a velocidade vai fazendo o quê? Diminuindo. Ela vai diminuindo a tal ponto, quando ela chega na altura máxima, essa velocidade é igual a zero. E daí ele volta a cair novamente. Mas aí eu estou analisando só o processo, o espaço de subida. Esse meu deslocamento de subida. Ou seja, na minha velocidade final eu tenho zero. O que aconteceu? Ele desacelerou. Se ele desacelerou, ele foi perdendo velocidade ao longo do tempo. Ou seja, a minha aceleração, ela é negativa, tá? Até aqui tudo bem? Eu acho que isso aqui é tão importante quanto. Vocês tinham dúvida nisso, gente? Fala para mim. Por que ficava positivo? Por que ficava negativo? Já tudo isso? Já passou meu tempo? Pessoal, já passou meu tempo. Hein, meus queridos? Na próxima aula, eu vou ver se eu coloco o vídeo, ver se eu consigo. Mas deu para entender? Só para eu finalizar. Até aqui tem alguma dúvida? Senão eu prossigo diretão. Tem alguma dúvida? Não. Na próxima semana, né? Eu vou voltar e a gente vai começar a fazer os exercícios. Mas o que eu quero que vocês façam? Façam a tarefa online. E aí as dúvidas, igual o Mel estava falando, manda para mim para eu resolver. Tá, Mel? Não esqueça. E ó, beijo, beijo, beijo. Passa assim, ó, nossa aula, né? Ó, que é isso? Beijo, meus queridos. Beijo! Terceiro, tchau, terceiro. Ninguém vai falar tchau pra mim. Beijo, Tchau, professora. Beijo, professora. Tchau, professora. Agora sim. Agora